Se você está controlando a produção e a fermentação dos seus pães contando tempo no relógio, você tá lascado. Eu sou o Gabriel, aqui do Brás & Farinha, uma escola de fermentação natural, e estou aqui para te passar várias dicas para você que está mergulhando nesse universo maravilhoso da fermentação natural. Por que é um erro controlar a fermentação apenas pelo relógio? Porque essa é uma referência, só uma das referências que a gente precisa para fermentar a nossa massa. Dependendo da época do ano, da temperatura do dia, da umidade, a massa vai se comportar completamente diferente. Então, se você utiliza o mesmo parâmetro, mas eu vi num vídeo que o professor falou que eram 8 horas de fermentação em temperatura ambiente. No verão, essas 8 horas vão trazer um resultado. No inverno, essas mesmas 8 horas vão trazer outro resultado completamente diferente. Então, se você só tem a referência do tempo, você tá ferrado. E uma das perguntas que eu mais recebo dos novos alunos, de quem compra os meus cursos, dos cursos presenciais é: tá, mas quanto tempo eu deixo fermentando em temperatura ambiente? Quanto tempo que eu deixo na geladeira? Aí minha resposta é: depende. Essa é uma resposta péssima para quem tá começando. Porque para quem tá começando, que é uma resposta, cara, eu vou fazer exatamente o que a pessoa mandar. E aí quando a resposta vem depende, a gente já começa a entrar nos pormenores da fermentação natural, que é o comportamento da massa, aprender a fazer leitura, ver o quanto que ela se desenvolveu já no cesto de fermentação. Então você precisa entender como que a sua massa vai se comportar para entender quanto tempo a gente precisa, que momento que eu levo para a geladeira, quanto tempo que pode fermentar na geladeira. Mas a grande variável é muito mais da temperatura ambiente do que necessariamente a fermentação na geladeira. Porque na geladeira a gente tem uma temperatura constante ali, que pode ser 10, 12, 8 graus, a gente consegue manipular a temperatura da nossa fermentação na geladeira. Já na temperatura ambiente, muitas vezes uma massa precisa se desenvolver umas 6 horas ali no verão, com uma temperatura um pouco mais alta. No inverno, o tempo equivalente a essas 6 horas no verão seriam 8, 10 horas de fermentação em temperatura ambiente. Você só vai entender o momento certo de levar o seu pão para a geladeira quando você entender a leitura da massa. Beleza? Então não se prenda a tempos. Nossa, mas o professor falou que a autólise é de 1 hora, tem que ser de 1 hora. No verão pode ser de 45 minutos, no inverno precisa respeitar 1 hora. Eu preciso fazer dobras a cada 30 minutos. No inverno pode ser 30 minutos, no verão pode ser 25. Se passar um pouco 35 minutos, tá tudo bem. Então, antes de que você fique preso ao relógio, é normal que isso aconteça no começo, é você ir desenvolvendo a sua habilidade de fazer a leitura da massa para ir cada vez menos se prendendo ao tempo do relógio e se apegando cada vez mais ao visual, textura, o quanto que a massa já cresceu. E aí, só para que vocês tenham uma ideia prática, a hora que a gente coloca o nosso pão modelado no Banneton, ele vai estar ocupando ali aproximadamente 50% do volume inteiro do Banneton. E aí ele precisa se desenvolver minimamente até ocupar entre 75% e 80% do volume do Banneton, pra gente aí sim levar para concluir essa fermentação na geladeira. E aí da geladeira o pão vai direto para a panela. Beleza? Então só uma dica prática, se você quiser se aprofundar um pouco mais, a gente tem diversos cursos, tem vídeos de graça aqui no YouTube, no Instagram eu passo muita dica, não só de pães, mas também de empreendedorismo. E se você quiser se aprofundar ainda mais, cara, tem muitos cursos aqui à disposição de vocês, não só curso de produto, como também cursos de negócios para que você aprenda a ganhar dinheiro com a fermentação natural. Beleza? Mais uma dica para vocês, muito obrigado e até a próxima.